Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Bate-Papo Empreendedor, um programa produzido em parceria entre os cursos de jornalismo e administração aqui do IPA. No programa de hoje nós vamos conversar com a Fernanda Tudium, ela que é dona da loja Noah Concept, que tem a sua matriz no Shopping Total, é isso, Fernanda? Primeira loja no Shopping Total. Que legal, olha só, e como é que é, conta pra nós como é que era a tua experiência antes de abrir essa loja. Certo. Na realidade, eu comecei a trabalhar como modelo com 13 anos e fui até uns 20, 21. Nessa minha experiência, eu aprendi muito sobre moda, sobre conceitos, sobre texturas, cores e tudo muito diferente, assim, né? Do que a gente... Passarela é uma coisa, revista é outra, loja é outra coisa. Então, eu comecei a gostar muito de moda, assim, num geral. Depois, eu comecei a fazer administração no IPA. E trabalhava, no mesmo tempo, numa escola de inglês como coordenadora de relacionamento. E eu trabalhei durante 6 anos e meio nessa escola, fazendo toda a parte administrativa, gestão de pessoas, liderança. E nessa área não tinha nada a ver com a área da moda e que eu sentia muita falta. Ao mesmo tempo que eu trabalhava com o público, que eu lidava muito com as pessoas, com crianças, que eu gosto bastante, não tinha essa área da moda que eu me identifico muito também. Então, quando eu resolvi sair da 4, no caso, que era a escola onde eu trabalhava, não por uma questão, assim, de não gostar do que eu fazia, mas por uma questão de crescimento também, até pessoal, de carreira, eu resolvi abrir o meu próprio negócio, onde eu teria as minhas ideias, enfim. E daí surgiu a ideia de abrir a loja. Na realidade, antes de trabalhar na 4, eu trabalhei como vendedora em lojas durante 1 ano. Então, daí veio a experiência como vendedora e já tinha a experiência da moda de antes, então eu resolvi juntar tudo e abrir a loja. Então o teu negócio surgiu mais ou menos assim, tu teve uma ideia? Mais ou menos assim. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, gostava da moda muito e eu queria juntar isso. Na realidade eu não costuro nada, na realidade costuro muito pouco, mas gosto muito de criar algumas coisas, de inovar em algumas coisas. Então a gente tem produção na loja, eu tenho uma produção minha na loja e ao mesmo tempo que eu trago roupas de fora, então eu faço multimarcas, assim. A loja tem alguma coisa de produção nossa e alguma coisa que a gente traz de fora, de São Paulo. Produção crua desde do tecido? Desde o molde, da criação, molde, pilotagem, até chegar ao produto final na loja. Legal. Mas isso é bem pequeno ainda, porque a loja tem 6 meses, né? Então, a gente tá tentando ver como é que o público curte, se curte ou se não curte. Então, a gente tá trazendo isso pra Tu tem sócios? Não, só eu. Só tu, desde o início? Desde o início. Até agora, nunca pensou em ter, nunca precisou? Como é que como é que começou isso? O capital todo tu já tinha, tu conseguiu? Eu tenho um pai maravilhoso. O pai patrocinador. Claro, maravilhoso. Na realidade, assim, ó... Na realidade, eu tive sempre essa ideia, desde que eu trabalhei em loja, enfim, eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Depois trabalhei na escola, mas enfim, aprendi muito e tudo que eu aprendi lá eu uso muito hoje na escola. E eu falei até antes com o meu professor que durante o período da faculdade eu trabalhava na escola. Então, o que eu tinha na teoria aqui, eu via na prática lá. Então, foi uma troca muito legal, assim. Então, foi um aprendizado bem completo, assim. Sim, o que tu aprendeu aqui, tu conseguiu praticar usar lá. E hoje em dia eu pratico também na loja, porque hoje eu vendo um produto, né? Na época eu vendi um serviço. Nunca saí da venda, né? Sempre gostei muito. Mas vender um serviço é muito diferente de vender um produto, né? Então, hoje eu tô tendo que lidar com outras coisas que eu não lidava na escola, mas que a faculdade me agregou muito, assim, me trouxe muita coisa, tenho muita bagagem em função disso, né? Mas a ideia da loja em si, quando eu resolvi sair da escola, eu resolvi que eu ia abrir alguma coisa. Então, a ideia da loja veio porque eu queria muito alguma coisa com venda, com pessoas. E aí a moda também é uma coisa que me chamava muita atenção. E eu resolvi que eu ia para essa área, tentar uma coisa totalmente diferente do que eu fazia, né? E eu, claro, eu pesquisei muito lugares antes de abrir. Eu pesquisei se abriria na rua ou se abriria dentro de um shopping. Custos, né, são muito diferentes, ao mesmo tempo que o público que tu atinge também é muito diferente. Então, tu tem que fazer essa pesquisa de mercado também antes de abrir. E claro que eu tive que vender a minha ideia para alguém, né? Não vendi para um banco, porque eu tinha o meu pai, então eu vendi a ideia para o meu pai. Ele super pegou junto, assim, e aí o patrocínio que me ajudou com a questão financeira, né? Eu tinha um pouco, mas ele botou quase tudo, e aí eu vou... Hoje tu tem quantos funcionários lá? Eu tenho colaboradores. Tu? Eu que sou uma funcionária 24 horas e eu tenho uma outra menina que trabalha comigo no turno da tarde e da noite, que me ajuda bastante, assim.
Como é que funciona? Tu tá sempre indo lá, tu vai todos os dias? Todos os dias. Compras, é tudo tu que faz? Tudo eu que faço. Eu que faço a questão da criação, das roupas da Noa mesmo. Aí eu tenho uma pessoa que faz o molde, que é num papel mesmo, ela que faz o molde. Ela faz o piloto, então eu compro os tecidos, eu que escolho, compro. E do tecido a gente pega o molde e faz um piloto, que é a primeira peça. E a gente vai fazendo os pequenos ajustes, pequenos retoques, né? Ai, não ficou bom aqui, ficou curto, ficou... Mas tudo criação de vocês, não o que o cliente vai lá e solicite uma tudo nosso, roupa. tudo nosso. Certo. E aí a gente faz a pilotagem, disso vai para uma produção. Então a gente tem algumas etapas quando é produzido, né? Diferente, é muito mais complicado do que tu ir até São Paulo, até a Serra Gaúcha ou até Santa Catarina, que são alguns fornecedores que a gente tem. Vai na loja, tá tudo bem pronto, bem lindo e tu compra, né? A questão é que tu compra e outras lojas podem comprar, e quando tu produz é uma peça exclusiva que só a Noa vai ter, porque foi eu que criei, né? Sim. Então tem essa diferença. A loja tu disseste que tem 6 meses. 6 meses. Então não adianta te perguntar como que foi no início, porque tu está no início. Eu tô super no início, todo dia a gente aprende alguma coisa diferente. E ao mesmo tempo que parece tanto tempo, porque por mais que seja muito mais leve, assim, do que trabalhar numa empresa, porque a questão é tua, né? Mas todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Tu fez um plano de negócios antes de começar? Fiz. E como é que tá o plano de negócios, analisando ele hoje, 6 meses depois? Tu tá conseguindo seguir? Tem coisas que eu consigo seguir, tem coisas que é muito bonito no papel, né? E que falta muita coisa pra gente conseguir botar em prática, principalmente financeiro. A gente tá numa fase bem complicada, tem uma crise acontecendo, né? Então, ainda mais assim pro comércio, é uma coisa que tá atingindo muito, a gente tá sentindo. De que forma tu sente essa crise? A gente sente, eu tinha uma cliente antes que comprava X. Hoje, quando ela vai na loja, porque a gente chama, ela compra metade, ou menos até. Então a gente sente as pessoas dizendo assim, eu tenho que pagar conta, comida, escola do filho e as coisas, tipo, comer fora, comprar uma roupa, coisas que não são tão necessárias, o pessoal tá cortando, né? Então atinge a gente de todas as formas. A loja, para ela se manter viva, precisa de N questões, né? Então tu tem uma funcionária. Sim. E a outra é tu, que cuida de todo o resto. Todo o resto. Tu cuida do financeiro, né? E isso não te atrapalha um pouco? E a prospecção de clientes também é tu que faz, então Tudo. Isso não choca, não chega uma hora que tu quer arrancar os cabelos? Não, assim, eu gosto muito do que eu faço. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu acho que se tu não mete a mão na massa, não vai pra frente, assim. Eu sempre digo, eu tive duas pessoas, os 2 outros donos da escola, os meus ex-chefes, eram muito presentes no nosso dia a dia e me mostraram, assim, que se a pessoa que criou aquilo, que idealizou aquilo e que quer que aquilo vá pra frente não estiver presente, a coisa não vai andar. Se tu deixar na mão do funcionário, por melhor que ele seja, por mais motivado que ele seja, não é a mesma coisa. Claro, tu tem que saber delegar, tu tem que saber que tu tá em casa, por exemplo, eu tô em casa à noite e eu tô tranquila sabendo que a minha funcionária vai estar lá, vai estar vendendo, vai fechar no horário, aquela coisa toda. Mas exige tu tem que trabalhar e sentir, né? Senão tu fica lá 24 horas, porque tu fica louca achando que se não estiver lá, não vai funcionar. Então tu tem que trabalhar com pessoas que tu confia, tu tem que saber motivar essa pessoa, tu tem que saber lidar com isso, né? Isso são funções de várias né? áreas, né? De várias áreas. E é o que tu tá agregando, todas essas funções tu que tá fazendo. Tem alguma dessas funções que tu diz assim, eu não gosto muito de fazer isso? Eu não gosto muito da parte financeira. Nunca gostei. Adoro matemática, mas assim, é uma parte que mais Eu sempre trabalhei com as pessoas e sempre trabalhei com gestão de pessoas. Sim. Mas a parte financeira eu nunca trabalhei na escola mesmo, né? Então, eu sempre trabalhei com vendas, mas com a parte financeira eu nunca trabalhei. Então, é a parte que eu mais tenho dificuldade hoje em dia de fazer, assim, que é uma coisa que eu tenho que sentar, parar, pensar, de vez em quando. Nunca cheguei no nível de tentar arrancar meus cabelos, mas é a parte mais difícil, né? Porque o resto é uma coisa meio natural, assim, no achismo, uma coisa que tu vai indo. Sim, e tu acha agora que para empreender, na tua opinião, ser homem ou mulher interfere um pouco? Eu acho que dependendo do ramo interfere. No teu? No meu, não. Eu até estava falando antes que no nosso ramo, assim, do comércio, muita mulher tem loja hoje em dia, né? Mas a grande maioria ainda é homem, dependendo do que tu vende. Então, como eu vendo roupa feminina e o meu público é a mulher, eu não tenho muita dificuldade nesse segmento.
Claro, eu tenho fornecedores homens. Eu não sei o que o homem acha. Se ele acha que eu não vou bater nele, porque eu sou mulher, mas assim, tu tem que estar em cima, tu tem que estar de olho. E eu acho que sendo homem ou mulher, essas coisas acontecem. Agora, de repente, o homem ainda tem uma certa... não importância, mas ainda mete um medo, de repente, que a gente não consegue passar. No meu segmento não vejo uma dificuldade grande, assim. Mas eu acho que em outros setores deve influenciar bastante. É a tua primeira loja. Antes tu trabalhou como colaboradora. Tu era colaboradora de outras empresas. Isso. E isso não te atrapalhou? Pra tu conseguir um espaço no shopping? Pra tu conseguir esse start inicial, assim, ser iniciante? Olha, o que me atrapalhou mais foi não saber o que fazer. Pra onde seguir, assim. Porque tu faz faculdade... Tu tem outras vivências, só que não tem um roteiro dizendo número 1, faça isso, número 2, faça aquilo. Aí tu recorre a outras coisas, Sebrae, outras coisas assim que podem te ajudar. Mas tu saber o passo a passo do que fazer, eu acho que é o mais complicado. Então, como foi minha primeira loja, eu tive prazos, às vezes, para cumprir, então, até com o próprio shopping, né? Então, quando tu assina o contrato com o shopping, tu tem um prazo de curtíssimo para estar com tudo pronto, para estar de portas abertas. Se tu não abrir, tu já começa pagando multa. Então, tu tem que contar com um marceneiro excelente, tu tem que contar com uma arquiteta muito boa. Para entrar no shopping, tu tem que ter todo um planejamento, tu tem que ter toda uma planta de arquiteta mostrando o que vai ser, como vai ser. Tu tem que ter já todo um planejamento de que roupa tu vai vender, que estilo tu quer passar, que segmento, que pessoas tu quer atingir, né, o teu público-alvo. Então, assim, tu já tem que, para entrar no shopping, tu já tem que ter todo um planejamento. Então, o shopping já meio que te força a fazer se tu não fosse fazer, né? Para abrir em loja de rua, eu tenho amigas minhas que têm loja de rua, é muito mais simples, né? Então, de vez em quando, o pessoal da loja de rua até se perde um pouco em função disso. Então, o shopping te exige bastante, assim. Mas a dificuldade maior foi saber chegar até o ponto de, vou abrir aqui. Ou o que eu vou abrir... ou onde eu vou abrir, que nome eu vou colocar. Eu acho que o mais difícil foi o nome, assim. Tinha tudo pronto... E a gente não tinha o nome, eu não tinha o nome. Eu diria, gente, eu não tenho nome. Tudo pronto, roupa escolhida, arquiteto, tudo pronto. E por que esse nome, então? Esse nome é engraçado. O que é Noah Concept? Noah. Ok, mas Noah... Noah significa Noé em inglês. Noé? Noé. Na realidade... Da Bíblia? Isso. Na realidade, eu e a minha irmã, a gente tem um filme que a gente adora... que o nome do personagem é Noah. Não, é um filme bem famoso até, que o nome do personagem é Noah, a gente adorava. E lá em casa eu sou super protetora dos animais, assim, eu recolhi já alguns cachorros. E aí a minha família debochava que eu tava levando tudo pra Arca de Noé, né? Que era a minha casa. E aí juntou, gostar do nome. Então uma coisa muito particular, Uma coisa muito particular, né? Certo. Então, e o pessoal confunde muito o nome, diz Noah, porque tem um H no final, sim. Mas é uma coisa muito particular e que tá dando certo, assim, o pessoal tem gostado. Depois que tu abriu o teu negócio, o que mudou na tua vida? Tu sente falta de alguma coisa de antes? É bastante... não desgastante, mas te exige muito, assim, né? Te exige uma disciplina muito forte. E é 24 horas, né? Shopping é 24 horas. Eu tô lá de domingo a domingo, né? E abre às 10 e fecha às 22. Então, ele te exige muito, assim. Tu tem que ter uma rotina bem estruturada. E mudou até a minha relação com as pessoas da minha família, né? Então, eu tive que abrir mão de certas coisas para poder focar nesse meu projeto, que é ter o meu negócio, fazer dar certo e ser a primeira de muitas, né? Então, a minha família teve que entender, os meus amigos entendem, e as pessoas que convivem perto de mim tiveram que entender. Quem não entendeu, paciência, né? Agora, assim, as pessoas tiveram que compreender que seria uma coisa bem... que eu viveria muito intensamente para aquilo, assim. Então, eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, eu não tenho final de semana. Tive que abrir mão de algumas coisas, mas... Pra ti tá ok. Pra mim tá super ok, eu adoro, é o que eu queria e eu certamente não vou desistir. Tá certo, então. Tu tá colocando essa música só pra me assustar ou é pra dizer assim, ó, tamo acabando? Hã? Olha só, viu, senhoras e senhores, estão nos ouvindo. Aqui é tudo assim. Pro futuro, então, o que tu pensa pra tua loja?
Pro futuro, eu quero que ela seja a primeira de muitas. E eu quero cada vez trazer mais a criação da nossa roupa para dentro da loja, né? Para criar cada vez mais uma exclusividade para nosso cliente. Eu tenho alguns fornecedores que são aqui de Porto Alegre. Então a gente vende roupa, a gente vende acessórios tipo bolsa, colar, brinco, alpargatas, lingeries. Então a minha fornecedora de alpargatas é uma menina aqui de Porto Alegre que produz, ela é designer gráfico, então ela faz as estampas. As lingeries são as meninas também aqui de Porto Alegre que fazem. As bolsas é uma amiga minha que faz bolsas. Então, assim, a gente tem uma coisa muito feita por nós, assim, sabe? É uma coisa que eu gosto muito. A maioria das roupas eu trago de São Paulo, eu trago da Serra Gaúcha ou de Santa Catarina. Mas eu quero cada vez mais colocar a nossa produção para ficar uma coisa bem característica, assim, né? Ok. E um conselho rápido para quem quer começar o seu negócio. Coragem. 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 Força. Força na peruca. Tá bom, então. Muito obrigado, Fernanda Tudjon, então, da Noah Concept. Falei certo? Falou certinho. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, volte mais vezes ou traga seus colegas. Por favor. Tá? Para o programa Bate-Papo Empreendedor. Nós ficamos por aqui e na próxima semana nós voltamos com mais um aluno de administração aqui do IPA contando suas vivências profissionais. Fique ligado e até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau.